Paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus em Gênesis, capítulo 28. A coluna de Betel. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia de seu bom espírito. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui nós vimos que Jacó, conforme a gente viu no vídeo anterior, ele no caminho de Padarã, ele passou a noite no deserto, e ele usou uma pedra como cabeceira. E Deus deu um sonho para ele. Ele viu uma escada com anjos subindo e descendo. E Deus confirmou todas as promessas que ele fez a Abraão e a seu pai Isaque. Ele fez tudo isso confirmando as bênçãos de seus pais para Jacó. E Jacó acordou, teve essa experiência com Deus incrível. E isso ficou marcado na vida dele. Quando a gente tem experiências com Deus, fica marcado na nossa vida. Então Jacó ele guardou no coração dele, na mente. Só que ele queria também fazer uma homenagem naquele lugar, porque aquele lugar foi especial para ele. Então ele pegou aquela pedra, aquela rocha em que ele dormiu, que ele colocou como cabeceira, e fez uma coluna de pedra com outras pedras, e colocou azeite para ungir, para aquilo ali ser uma coluna especial, um lugar sagrado para ele. Porque toda vez que ele passasse por ali, ele ia lembrar que ali Deus falou com ele. Então, nós temos que estar sempre buscando ter experiências com Deus. E quando tivermos experiência com Deus, isso fica gravado, aumenta a nossa fé, tá certo? Então, sempre falem as experiências que vocês têm um com o outro. A maneira que ele teve de guardar como memória foi fazer essa coluna. Eu gosto de dar testemunho, contar para meus familiares as experiências de Deus que eu tenho. Eu reparto aqui com vocês nos vídeos. Então, porque fica marcado, é muito bom e aumenta a nossa fé e a fé de quem ouve também essas experiências, tá certo? E ele fez aqui também uma oração. A gente vai aprender aqui um tipo de oração nova. Nos vídeos anteriores a gente viu a oração da fé, que é a oração de Abraão, quando você não sabe o que vai acontecer, mas você declara que vai dar tudo certo, porque você confia no seu Deus. Tem a oração do servo de Abraão, né, de Eliezer, que é a oração de condição, que ele propõe uma condição que se acontecer tudo conforme ele falou, é porque Deus está com ele, certo? E agora nós vamos aprender a oração de Jacó. Jacó ele fez a oração de voto. A oração do voto é quando você propõe algo para Deus e se Deus fizer para você, você tem que retribuir esse favor que Deus fez para você. Esse é o voto. Na congregação onde eu sirvo a Deus, na denominação que eu frequento, a gente usa bastante essa oração do voto. Geralmente a gente propõe algo para Deus. Deus, se o Senhor me ajudar no meu serviço, na minha prova, na minha causa, se eu curar a minha enfermidade, eu vou pagar um voto e vou agradecer a Deus e vou testemunhar na tua igreja. Geralmente é assim que a gente faz, né? Aqui Jacó propôs assim: se o Senhor me abençoar na minha viagem, se o Senhor não me deixar faltar comida, me preparar pão, alimento na minha viagem e fazer eu voltar em paz para a casa do meu pai, tudo quanto eu ganhar, eu vou te dar o dízimo, Senhor. Então ele fez um voto, ele fez um acordo com Deus. Se Deus abençoasse ele em sua viagem, ele daria o dízimo de tudo quanto ele ganhasse e levaria ali para Betel. Que ali Betel para ele agora é a casa de Deus, porque ele viu que Deus está naquele lugar. Então, onde você tem experiência com Deus, Deus faz morada lá. Então, orem na sua casa. Se você quer que Deus esteja na sua casa, ore, busque a Deus. E vocês terão experiências com Deus na sua casa. E Ele vai fazer morada dentro dos seus corações. Jacó teve experiência no deserto, lá em Betel, que antigamente se chamava Luz. Provavelmente a cidade se chamava Luz porque lá também outras pessoas também tiveram experiências com Deus. Porque Deus é a luz do mundo. Eles devem ter visto
alguns anjos também lá, né? Por isso que se chamava Luz. E Jacó também teve essa experiência com Deus. E chamou lá Betel. Então ele consagrou aquela coluna e fez essa oração de voto. E nós vamos ver que Deus atendeu esse voto e cumpriu. Então aqui, outra vez, a gente está falando de dízimo. Na igreja que eu frequento, a congregação, a gente não tem dízimo, não é obrigatório dar o dízimo. A gente tem somente a oferta, né? E até onde aqui nós estamos acompanhando na leitura, existe o dízimo. Sim, se você é dizimista, na tua igreja tem dízimo, dê o dízimo com amor. Não tem problema. É bíblico, tá aqui na palavra, ó. O pai dele, Abraão, também dava dízimo também. Deu dízimo para Melquisedeque. O dízimo é bíblico. Quem quer dizer dar dízimo, dê. Só que aqui, todas as vezes que nós vemos a palavra dízimo aqui, nenhuma é obrigatório. Isso aqui foi Jacó que propôs para Deus. Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo na minha viagem, eu vou te dar dízimo de tudo que eu tiver. Tudo que eu ganhar. Então ele está reconhecendo que Deus vai ajudar ele na viagem. E tudo que ele ganhar, ele está reconhecendo que foi Deus que deu para ele. E ele quer, por amor, por reconhecimento, dar a 10ª parte do que ele tem para Betel, para a casa onde ele teve um encontro com Deus. Então ele vai dizimar ali. Então dízimo é uma oferta de amor, tá bom? Dízimo é uma oferta, não é obrigação. Mais pra frente a gente vai chegar no Malaquias, que lá tá como obrigação. Vocês vão ver por que lá é obrigado, tá certo? Mas nós, igreja, não somos obrigados, tá bom? A obrigação lá do Malaquias, onde está escrito que tem que dar o dízimo, quem não dá tá roubando a Deus. Isso é para os judeus, porque eles tinham que sustentar a casa de Levi. Mas a gente vai chegar nessa parte. Mas por enquanto, todas as palavras que está escrito dízimo aqui são ofertas dadas por amor. Então deem com amor. Se você propôs no seu coração, não, eu quero ajudar a casa de Deus, eu quero ser dizimista, eu quero ajudar que a palavra seja propagada pelo mundo, eu quero ajudar na manutenção da igreja porque eu me sinto bem lá, oferte, dê o dízimo. Mas o dízimo é uma oferta. É algo que tem que ser dado de coração, não é obrigação, tá bom? Então aqui, ó, vamos usar bastante essa oração de voto que ela funciona, tá certo? Esses tempos agora meu filho tava com uma febre muito forte, uma gripe muito forte. E a gente levou no postinho, deu remédio, e a febre não passava. E a gente fazia compressa com água na testinha dele, e a febre não passava. Chegou ao ponto que a gente tava com tanta dó dele que eu me ajoelhei lá no quarto com ele e fiz um voto. Senhor, a gente já tentou de tudo. A gente já tá dando remedinho pra ele, tá fazendo compressa com água. E a febre não passa, senhor. Ajuda nós. Se o senhor tirar a febre dele e ele conseguir dormir essa noite tranquilo, eu vou na tua igreja e vou testemunhar. E vou pagar meu voto. Nosso Deus misericordioso ouviu essa oração. Pela sua infinita misericórdia, ele tirou a febre do meu filho. E eu, no outro dia que eu fui na igreja, fui congregar, eu contei esse testemunho. E paguei meu voto. É assim, se você propor para Deus, Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Se o Senhor me ajudar hoje nessa minha causa, nesse problema que eu estou passando, eu vou ajudar um pobre amanhã. Isso é um voto também, isso é lindo. Eu vou dar uma cesta básica para alguém. Nossos irmãos católicos, eles costumam fazer assim, né? Eles, é, essa oração do voto, eles falam que é pagação de promessa, né? Por exemplo, se eles pedem para Deus e Deus dá para eles, eu vou fazer uma peregrinação até tal igreja, vou de uma cidade para outra andando, né? É legal também, é o voto. Isso é um voto. É uma condição que você propôs, você e Deus. Tá certo? Deus ele quer te ajudar sempre. Só que o voto, o Senhor Jesus Cristo ensinou que a partir do momento que você fez o voto, tem que pagar. Porque se você não pagar, você fica devendo a Deus. E não é legal ficar devendo para Deus, tá bom? O voto tem que ser pago. Então se você é melhor nem votar se você não for pagar, tá bom? Porque aí vai ser usado contra você isso. Lembra que tem um acusador todo dia, dia e noite lá diante de Deus para te acusar.
e tem o nosso Senhor Jesus Cristo para te defender. Só que não vamos dar motivo para o nosso inimigo acusar a gente, tá bom? Tá certo? Então, se fizer um voto, se usar essa oração de Jacó aqui, paguem o voto. Façam uma coisa que vocês tenham condição de cumprir. Não adianta fazer um voto que... Ah, Senhor, se você me ajudar aqui, eu vou ajudar 10 pessoas. Você não tem condição de ajudar 10 pessoas. Ajuda uma. Ou vai contar o testemunho na igreja. Ou eu vou gravar um vídeo para contar o que o Senhor fez para mim, para o seu nome ser glorificado. Façam coisas que vocês possam pagar, tá bom? Então essa é a oração do voto de Jacó que ele fez em Betel. Então reconheçam a experiência de Deus que vocês têm, sejam gratos a Deus, deem dízimo, deem oferta. Se você se sente de ajudar a igreja, ajudar o teu próximo, ajuda mesmo, que isso agrada a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa da sua comida, mas o teu próximo precisa. A igreja precisa ser mantida, ter manutenção, tudo. Então deem o dízimo. Não é porque o pastor fica lá 1 hora pedindo para vocês, não. A igreja que fica pedindo dízimo muito, não conhece bem a palavra, tá certo? Porque o dízimo é dado pelo amor, não é por pressão. Se o seu pastor fica oprimindo muito vocês por causa do dízimo, ele não está seguindo a palavra de Deus. O dízimo não é obrigatório. A oferta não pode ser obrigatória. A oferta da viúva que Jesus Cristo elogiou, ela só tinha 3 moedinhas, ela deu de todo o coração, de todo amor. Ela ofertou, aquela oferta valeu mais do que aqueles ricos que deram bastante. Então Deus quer tudo, é com amor, gente, é com sentimento. Se você faz com obrigação, Deus não recebe. Jacó deu em amor e reconhecimento as bênçãos que Deus iria dar para ele. E Deus deu. E Jacó dizimou. Abraão dizimou porque ele reconheceu que Deus era bom na vida dele. Então sejam gratos e reconheçam que Deus é na vida de vocês. E a oferta e o dízimo é uma das maneiras de você reconhecer que seu Deus te ajudou. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Então eu vou te dar a 10ª parte, Senhor, por reconhecimento que o Senhor é maravilhoso na minha vida. E se fizerem voto, paguem. Se não tem condição de pagar, melhor nem votar. Usem outros tipos de orações, como a oração do Abraão, a oração da fé e a oração de condição do servo de Abraão. Mas se você quiser fazer a oração do voto, proponha algo que você consiga pagar. Porque ela funciona. A oração do voto funciona, tá bom? Todos os tipos de orações aqui que você fizer com fé vai funcionar. Porque o nosso Deus está disposto a ajudar vocês, Ele quer se apresentar a vocês, Ele quer que o nome dele seja glorificado aqui na terra e que todos o aceitem e reconheçam como seu Pai, que somos seu Criador, porque Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos nós voltemos ao nosso lar celestial. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de todos vocês, paguem os seus votos e sejam sempre gratos a Deus e reconheçam, dando dízimo ou dando testemunho, conforme seu coração sentir, conforme o amor que Deus colocou no seu coração, retribua ao teu próximo e reconheça a Deus na sua igreja e na sua comunidade. Te agradeço a Deus por tudo, Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus seja louvado.